elas são interações intramoleculares. O que significa isso? São interações entre os átomos, tá? Entre eles, eles se interagem e formam as ligações químicas, conhecidas como ligação covalente, ligação iônica, ligação metálica. Essas são os três tipos de ligações. Aí, depois que o composto é formado, além disso, ocorre que, quando essas substâncias estão em contato, as moléculas dessas substâncias estão em contato umas com as outras, nós temos o que a gente chama de forças intermoleculares. São forças entre as moléculas, certo? O que acontece? Hoje, vocês assistiram a aula de biologia hoje, todo mundo? Ainda não também. Não, de manhã ninguém assistiu a aula? Eu fiz uma pergunta lá no grupo, para ver se alguém estava assistindo. Porque ele falou, na parte lá, ele estava falando sobre a importância do sol, né, da vitamina D, de substâncias que são metabolizadas quando a pessoa toma sol e tudo mais, de interações entre essas moléculas de água e outras substâncias. E nessas interações, tinha a presença de oxigênio e hidrogênio. E aí eu perguntei no grupo, pessoal, vamos ver se vocês estavam prestando atenção na aula. Qual que é a força intermolecular? Né? E a resposta correta seria ligação de hidrogênio. E eu vou explicar aqui daqui a pouco o porquê. Dessas forças intermoleculares, nós temos aqui 4 tipos. Eu já vou passar isso aqui, depois vocês leem, tá? Nós temos 4 tipos delas. São essas aqui, ó. Forças de polo, forças íon-dipolo, forças de London, ou dispersão de London, e ligação de hidrogênio. Todas essas interações, elas são conhecidas como forças de Van der Waals, tá? São interações que acontecem entre as moléculas. Exemplo, tem uma molécula de água aqui e outra molécula de água aqui. Deixa eu ver se eu consigo escrever por cima aqui. Eu sei que eu consigo. Em algum lugar, eu sei que eu consigo. Eu fiz isso mais cedo. Mas, enfim. Eu tenho uma molécula de água aqui e uma molécula de água aqui. Essas moléculas vão interagir entre si. Quando? Quando elas estiverem no estado líquido ou no estado sólido. Quando as moléculas estão no estado gasoso, o que acontece com a distância entre elas? É muito grande. Elas estão mais espalhadas. Exatamente. E quando elas estão muito distantes uma das outras, elas perdem um pouco dessa interação, tá? Então, essas interações vão deixar de existir aos poucos, tá bom? Deixa eu só aceitar algumas pessoas aqui que estão chegando. Ok. Bom, e aí, o que acontece? Nós temos esses tipos de interações entre as moléculas dependendo do tipo de polaridade que nós temos na molécula. Vocês lembram da aula, que foi a última, né? A última aula que nós tivemos, sobre molécula polar, molécula apolar? Sim, eu lembro. O que era molécula polar? Era aquela molécula onde os átomos participantes da ligação, eles geravam um vetor resultante, né? Então, tinha lá as ligações, a gente fazia a verificação se aquela ligação era polar ou não, e no finalzinho ia traçando os vetores. Se no final não sobrasse nenhum vetor, nós tínhamos aí uma molécula apolar. Se sobrasse qualquer vetor que seja, seria uma molécula polar. Então, como exemplo de molécula polar, nós podemos citar o quê? A água, né? E como exemplo de molécula apolar, nós podemos citar o metano. Então, vamos falar um pouquinho de cada uma aqui, agora, dessas... Ai, meu Deus, deixa eu fechar isso aqui, senão não desce. Falar um pouquinho de cada uma dessas forças. Então, vamos falar primeiro dessa interação aqui, ó, dessa força íon-dipolo, tá?
O que acontece? Primeiramente, o próprio nome já fala para a gente que tem que ter o quê? A presença de um Polo. íon. E o que é íon? Lá numa das primeiras aulas que a gente teve aqui pelo Zoom, o que é um íon? Quando um átomo ele perde elétrons, Perde ou ganha. ganha. Ele deixa de ser um átomo neutro. Tá? Então, nós temos exemplo aí de um íon de sódio. Nós podemos falar que o sódio ele só tem um elétron na camada de valência. Se ele perder elétron, ele vai perder quantos? Um. Se ele perde um elétron, ele fica com a carga 1 positivo. O cloro ele é do grupo 17. Como ele é do grupo 17, quantos elétrons ele tem na camada de valência? 7. 7. Se ele receber elétron, de acordo com a regra do octeto, ele tem que receber quantos elétrons? 1. Então, ele fica com a carga 1 negativa. Então, essas espécies aqui, eles são espécies carregadas, não são neutras. Então, quando uma espécie tem carga, a gente chama de íon. O íon não precisa ser apenas um átomo. O íon pode ser um conjunto de átomos dentro de um campo que gera ligações químicas. Exemplo. Alguém conhece o íon amônio? Alguém já ouviu falar do íon amônio? Esse íon aqui que eu acabei de escrever aqui, ó. NH4+. Só por nome. Esse aqui é um íon, tá? Chama amônio. Ele é um íon que não é só um átomo. Vocês observarem, tem o nitrogênio ligado a 4 hidrogênios, tá? O nitrogênio, ele é um elemento do grupo 5. Ok? Ok. E aí ele precisa de quantos elétrons para se estabilizar? Grupo 15, desculpa. 3. Família 5. Ele precisa de 3 elétrons, então ele precisa fazer 3 ligações. Só que nesse caso aqui ele está fazendo quantas ligações? 4. 4, são 4 hidrogênios ao redor dele. Então ele fica com uma ligação a mais, tá? Fica com como íon positivo. Como ele está com ligação a mais, ele vai sobrar como íon positivo, tá? É um íon muito conhecido, vocês podem guardar ele aí, anotar, que cai bastante em Enem. Inclusive, tem uma questãozinha lá naquela lista que eu passei para vocês sobre o íon amônio, tá bom? Bom, então, para ter esse tipo de interação aqui, força íon dipolo, primeiramente eu tenho que ter um íon, ok? E segundo, eu tenho que ter um dipolo. O que é um dipolo? O próprio nome fala. Dipolo. 2 polos. Quer dizer que é uma molécula que tem o polo positivo e o polo negativo nela. Então, é uma molécula polar. Nada mais, nada menos que uma molécula polar. Exemplo de moléculas polares. Água, H2O, HCl, HBr. Né? Então, tudo são moléculas polares. Quando essas moléculas são polares, elas vão ter um lado da molécula que vai ficar positivo, um lado da molécula que vai ficar negativo. Lembra que eu falei para vocês que é representado, inclusive, por uma letra grega que se chama delta? Falei na última aula. Bom, o que acontece? Essas cargas parciais aqui das moléculas, elas vão ficar atraídas ou repelidas por algum íon que estiver ali presente na substância. Então, vamos pensar o seguinte, a gente tem água, certo? Moléculas de água no meio, e lá dentro tem alguma substância que contém íons amônio. Então, aqueles íons, que são esses NH4 aqui, vão estar lá no meio da água. Esses íons vão interagir de alguma forma com as moléculas de água. Tá? Ocorrem interações o tempo todo ali. E essas interações se chamam íon dipolo. No caso do amônio, ele é H4 positivo. Suponhamos que ele seja esse aqui. Certo? Essa bolinha positiva aqui. Se a gente considerar a água aqui, ó, ao redor dela, a parte negativa da água
vai entrar em contato como se tivesse uma interação aqui, ó, tá? Quem vocês acham, qual elemento que vocês acham da água que é a parte negativa? Vamos pensar na molécula de água aí. Hidrogênio. O oxigênio? O oxigênio. Ele é a parte negativa, né? Que a molécula de água é H2O. O eletronegativo, no caso, que é o oxigênio, seria, então, o negativo da história, tá bom? E aí, o positivo seriam os hidrogênios, certo? Aí, esse oxigênio que é negativo, ele ficaria mais próximo aqui, ó, dessa carga positiva, desse íon positivo. Suponhamos que esse íon amônio, ele venha da substância cloreto de amônio. Cloreto de amônio é uma substância iônica, tá? É o NH4Cl. Em água, isso aqui se dissocia, sofre uma dissociação iônica. Dissociação iônica, eu vou explicar depois para vocês, é uma separação. Vai separar isso aqui, ó. Vai separar em NH4 positivo e Cl negativo. Então, nesse meio aquoso de água, vai ter, além da água, NH4+, e Cl-, ou seja, íon amônio e íon cloreto. Tá dando para acompanhar, pessoal? Sim. Sim? Se tiver dúvida, vocês me falem, por favor, tá? Não deixa... Oi? Professora, por que é NH4+? Quem tá Por que é perguntando? positivo? Eu, Leandra. Leandra, é o seguinte, o NH4+, ele vem de NH3, que é a amônia, certo? Certo. NH3 é neutra, certo? Porque o nitrogênio, que é do grupo 15, precisa fazer o quê? 3 ligações, tá? E ele faz essas 3 ligações com hidrogênio. Tá tudo certo? É neutro. Agora, o NH4+, ele é formado a partir da hidrólise desse NH3, tá? É como se fosse uma reação entre NH3 mais um hidrogênio, é como se fosse colocado mais um hidrogênio ali. É um equilíbrio químico. Quando vocês forem estudar a parte de equilíbrio químico, eu vou trazer esse exemplo para cá de novo. Resumindo, quando o hidrogênio entra aqui, o hidrogênio ele já vem positivo. Ele não vai entrar aqui com o elétron dele. Ele já vai vir deficiente de elétron. Tá? Ele já vai vir positivo e vai formar esse NH4+. Tá? Então, o íon amônia ele é formado a partir da amônia, que a gente conhece como amônia. Tá? Então, o que acontece é que esse NH4+, e esse Cl-, eles vão estar livres na água. E vão ocorrer interações entre os íons e a água. Os íons são positivos e negativos. E a água? A água é uma molécula polar. Tem os lados positivos e tem o lado negativo. O lado negativo, vocês falaram que é o oxigênio. Agora, os lados positivos são os hidrogênios, são as cargas parciais que a gente fala. Então, essas interações acontecem dessa forma aqui que eu estou mostrando para vocês, tá? Bom, aí a gente vai para o próximo tipo de interação. Ai, o negocinho ficou aqui desenhado. Deixa eu apagar isso aqui. Aí. Bom, aí a gente vai para o próximo tipo de interação, que é forças de polo de polo. Isso aqui acontece claramente pelo nome quando nós temos moléculas polares de um lado e moléculas polares do outro. Ó, de polo, é interação entre moléculas polares. Polar de um lado, polar do outro. Tá bom? Pode beber, filho. Só um minutinho que eu tô dando água pra minha princesinha. Pronto? Vai lá botar. Bom, aí, essas moléculas, elas se atraem naturalmente, tá? Porque já existe uma carga parcial ali. Já tem uma carga parcial positiva, já tem uma carga parcial negativa. Essas forças vão se atraindo, ok?
Aí, pessoal, tem uma outra ainda. Como exemplo, a gente pode citar o quê? Vamos falar do HBr. Primeira pergunta que eu faço para vocês. HBr é uma substância iônica, metálica ou molecular? Pensem aí para me responder. Vou mudar a pergunta. O HBr é formado por ligação covalente, metálica ou iônica? Covalente? Covalente. Nós temos aqui o hidrogênio ligado a um ametal. Toda vez que a gente tiver ametal ligado com ametal ou hidrogênio ligado com ametal, nós teremos ligações covalentes. Para essa ligação metálica, nós só podemos ter metais entre si. Para essa ligação iônica, nós temos que ter um metal e um ametal. Então, aqui é uma ligação covalente. Ligação covalente polar ou apolar? Essa ligação aqui. Como? Polar. Polar. Nós temos dois elementos com eletronegatividades diferentes. Todas as vezes que nós tivermos elementos com eletronegatividades diferentes, nós temos uma ligação covalente polar. Como essa molécula só tem essa ligação, então nós já podemos falar que essa molécula é polar. Se nós temos um meio, temos um recipiente com o ácido bromídrico, tá? Cheio, lá vão existir várias moléculas desse ácido. E elas vão encostar uma na outra no estado líquido. Não tem como não encostar. Então, elas vão encostar uma na outra e automaticamente vão existir interações moleculares. Bom? Essas interações, nesse caso, se chamam dipolo-dipolo, porque nós temos aqui uma molécula HBr com outra molécula HBr, tá? São duas moléculas diferentes. Aí, ó, de trás não ficou. Enfim. Gente, eu tenho tanta falta de um quadro. Nossa. Como eu sinto falta. Então, duas moléculas HBr vão interagir entre si. São só duas que vão interagir? Não, ali vão ocorrer interações o tempo todo, tá? Como o lado positivo interagindo com o lado negativo dessas moléculas. Aqui, observem, por favor. Eu vou colocar aqui em cima, ó, a ordem da eletronegatividade. Vocês têm elas aí anotada perto de vocês ou não? Eu tenho. Não são todos que têm, né? Então, eu vou colocar aqui para facilitar. Bom, olhem aqui para vocês verem. Essa é a ordem da eletronegatividade, do maior para o menor. Observem, na ligação entre o hidrogênio e o bromo, qual deles vai ser o lado parcialmente positivo e qual vai ser o lado parcialmente negativo? Você fala da ordem? Não, eu falo do hidrogênio ou do bromo. Qual vai ser o parcial positivo e o parcial negativo? Negativo, bromo. Isso. E o positivo? Positivo, hidrogênio. Isso. O bromo será negativo, porque ele é o mais eletronegativo. Ele vai atrair para si, para perto de si, os elétrons compartilhados da ligação. Então, essa ligação aqui, que representa um compartilhamento de elétrons, ela vai ficar bem próximo do bromo, porque ele é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Esse parzinho de elétron vai ficar mais próximo daqui, e esse aqui vai ser negativo. Vai adquirir uma carga negativa. E, automaticamente, o hidrogênio fica positivo, tá? Então, se a gente fosse colocar o HBr aqui nesse desenho, o bromo ficaria aqui, nesse vermelhinho, e o hidrogênio aqui nesse azul. E outra molécula de bromo, de HBr aqui do lado, tendo uma interação. Resumindo, forças de polo é quando nós temos moléculas polares interagindo com moléculas polares, ok? Vamos para a próxima interação. Pode ser molécula diferente, né? Pode ser molécula diferente, desde que seja polar, tá bom? E na maioria das vezes a gente estuda isso para verificar como se comportam na presença de substâncias diferentes mesmo, tá bom? Bom,
Aqui tem algumas informações, depois vocês dão uma lida. Aqui também, a livre de curiosidade, forças de polo, íon de polo. Agora a gente vai falar da dispersão de London, que é exatamente o contrário, tá? Quando não tem força de polo de polo. Se não tem de polo, a gente tem duas moléculas apolares. Se elas são apolares, como é que vão interagir entre si? Porque essas interações acontecem a nível eletrostático. Se elas não têm polos, como elas vão interagir entre si, tá? Acontece que alguns gases, né, apolares, eles conseguem ter esse tipo de interação. Isso foi descoberto em 1930 por esse cientista e por isso que ficou chamado Forças de London, em homenagem a ele, tá? Bom, essas moléculas apolares, dependendo do tipo de molécula que a gente tem, elas podem criar um momento de polo instantâneo. É bem rápido isso. Ela não é permanente, tá? É instantâneo. E aí, o que acontece? Lembra lá quando a gente estudou modelo atômico? Que os elétrons, eles ficam nas órbitas moleculares, nas órbitas atômicas, desculpa. E essas órbitas, elas são nuvens de elétrons, né? E essas nuvens aproximam uma das outras para formar as ligações químicas. Quando elas são apolares, pode acontecer dessa nuvem de elétrons sofrer uma pequena deformação. Então, suponhamos que elas sejam assim circulares, tá? Quando elas sofrem essa deformação, elas ficam mais ou menos assim, ó. Para vocês terem noção. Deixa eu circular aqui, porque senão vocês não conseguem entender do que eu estou falando, né? Aqui, ó. Esse aqui, ó. Elas ficam levemente puxadas, assim, ó, esticada. É uma deformação. O que acontece? Aqui nesse caso, isso aqui é o núcleo, tá? O núcleo, ele é o quê? Positivo ou negativo? Positivo. Positivo. Então, o lado positivo temporário está sendo aqui. Automaticamente, quando ele estica para o lado de cá a nuvem eletrônica, fica negativo aqui. E aqui seria a nuvem eletrônica, aqui o positivo da outra molécula. Essa interação pode ocorrer momentaneamente, tá? Meu nariz entupido de novo, porque escureceu e esfriou. Se vocês não entenderem, me falem, tá? Tá bom. Ok. Essas são as forças de London. E aí, a próxima. Depois vocês dão uma lida. Vale a pena, tá? A última. E aqui mais cai no vestibular ou em processos seletivos ou em Enem, tá? Eu vou apagar aqui, porque senão não tem jeito. Opa! Bom, as ligações de hidrogênio, elas são muito importantes, não que as outras não sejam, mas elas explicam muitos comportamentos, tá? De substâncias em escala industrial e aplicações, enfim, da agropecuária, né? Agroindústria e tudo mais. O que seriam essas ligações de hidrogênio? É quando nós temos moléculas, tá? Que têm a presença de hidrogênio nessa molécula. Vou dar um exemplo. A água, tá? Nós temos aqui a presença de hidrogênio na água. E essas moléculas, desculpa, esses átomos de hidrogênio, eles vão interagir com outros átomos, pode ser da mesma substância, que seja água, ou pode ser de outra substância que esteja ali no meio presente. E esses outros átomos, se eles forem flúor, oxigênio ou nitrogênio, esses três, ou seja, os três mais eletronegativos, aqui, ó. Deixa eu circular aqui, ó. Os três mais eletronegativos. Se esse hidrogênio tiver qualquer interação com esses três aqui, ó, nós temos o que chamamos de ligação de hidrogênio, tá? Essa não é uma ligação química, não, que a gente fala lá da ligação covalente, ligação iônica, não. É uma interação intermolecular, tá bom? Se o hidrogênio
exemplo, o hidrogênio da água, ele vai interagir com o oxigênio da própria água, que não seja dessa molécula aqui, seja de outra molécula, nós temos o que a gente fala de ligação de hidrogênio. Essas ligações de hidrogênio foram chamadas por muito tempo de ponte de hidrogênio, tá? É um termo antiquado, que não se usa muito, mas tem alguns livros, algumas apostilas que ainda vêm com o termo ponte de hidrogênio. É importante vocês saberem que se trata da mesma coisa, ok? E essas ligações de hidrogênio, pessoal, de todas essas 4 interações intermoleculares, de todas elas, é a mais forte, tá? Eu não sei se eu falei na última aula para vocês que a gente ia falar isso hoje. Ela é a mais forte, porém, todas essas 4, inclusive a ligação de hidrogênio, são mais fracas do que uma ligação química. Essas ligações intermoleculares, gente, elas definem o estado físico da matéria, tá? Vamos considerar, então, a água no estado líquido. Essas interações da ligação de hidrogênio, elas definem o estado físico da água na temperatura ambiente, que é 25 graus Celsius, ela é estado líquido, tá? Então, essas interações intermoleculares é que definem o estado físico da matéria na temperatura ambiente. É muito importante nesse sentido, tá bom? Depois eu aconselho, para quem não leu, ler esse arquivo aqui, tá? É bem importante nesse sentido. Aqui tá falando mais um pouquinho e tal. Aqui, ó, como que funcionam essas interações? Vamos falar aqui da água, ó. Molécula de água aqui, tá? 2 moléculas de água. O hidrogênio de uma das moléculas está interagindo com outro oxigênio aqui, através de uma ligação de hidrogênio. Vamos falar lá da amônia, NH3. Esse hidrogênio da amônia está interagindo com esse nitrogênio aqui através de uma ligação de hidrogênio. Lembra que eu falei para vocês que se o hidrogênio interagir com flúor, oxigênio ou nitrogênio, é uma ligação de hidrogênio. Agora aqui, ó, o nitrogênio aqui, ele está interagindo com esse hidrogênio aqui, que vem da água. É uma ligação de hidrogênio. Aqui também, tá? Bom, agora, eu quero saber de vocês se tem alguma dúvida. Quando tem essa ligação, tem mais elétrons, alguma coisa assim, ou é natural que ele Essa aqui? se liga? Não, esses pontinhos, eles estão representando interação e não elétrons, tá? Ah, É tá. tudo interação. Os elétrons desse hidrogênio são esse aqui, ó, que está aqui nessa ligação covalente. Ah, E tá. os elétrons desse oxigênio são esses aqui, ó. Esses pontinhos vermelhos indica apenas interação mesmo, que se chama ligação de hidrogênio. Aqui também é a mesma coisa, aqui também, tá? Ok. Mais alguma pergunta, pessoal? Não. Não? Vamos fazer os exercícios? Vamos. Então vamos. Bom, esse primeiro exercício aqui, ele é do Enem de 2018, tá? Ele traz aqui um gráfico, ok? Que serve mais para poder confundir do que para ajudar. Aqui está falando de alguns materiais sólidos, né? Que são compostos por átomos que interagem entre si, formando ligações que podem ser covalentes ou complementares, que a gente não viu até agora. Essa figura aqui, ela vai representar 2 eixos. Bom, então nós temos aqui, no eixo Y, a energia de ligação. O que é energia de ligação? É energia para ser formada uma ligação ou para ser rompida uma ligação. E nós temos a distância interatômica, ou seja, a distância entre os átomos. Bom? O que pode ser visto aqui? Que, conforme a temperatura vai aumentando, essa distância entre os átomos também vai aumentando. Vocês conseguem ver isso aqui no gráfico? Aqui começa com a temperatura, aqui vai aumentando a temperatura, aqui também está aumentando a temperatura. E conforme aumenta a temperatura, aumenta essa distância entre os átomos. Tá, o que acontece
quando nós temos aí uma mudança de estado físico do líquido para o gasoso, por exemplo. O que acontece entre as moléculas ou os átomos daquela substância? Você fala na parte da interação entre eles? Você vai ficar mais afastado, mais junto? Afastado. Esse gráfico está falando mais ou menos para a gente sobre isso. Olha, quanto maior a temperatura, quanto ela vai subindo, mais distante esses átomos ficam. Então, esse deslocamento observado nessa distância, o que está falando para a gente? É uma ionização? Ou seja, são átomos que viraram íons? É uma dilatação daquele material? Dilatação. É uma dissociação? Ou seja, uma quebra de ligação? Ou uma quebra de ligação covalente? Aqui, dissociação é quebra de ligação iônica. O que vocês acham que seria? Acho que uma dilatação. É uma separação, um distanciamento daquelas moléculas ou daquele átomo que está presente ali. Vocês estão se afastando, estão aumentando a temperatura, tá? É uma dilatação. Letra B. Apesar do enunciado ser gigante e o gráfico ser um pouco confuso, é muito simples responder essa questão, tá? Apesar de misturar também outros conceitos aqui, eu trouxe essa questão porque traz aqui, nessas opções, a ligação covalente, ligação iônica. Tá bom? Bom, vamos para a segunda. Então, aqui está falando, partículas microscópicas existentes na atmosfera funcionam como núcleos de condensação de vapor de água, que sob condições adequadas de temperatura e pressão, propiciam a formação das nuvens e, consequentemente, das chuvas no ar atmosférico. Tais partículas são formadas pela reação de ácidos HX, o X pode ser qualquer ânion, tá? Com a base amônia, de forma natural ou antropogênica, dando origem a sais de amônio. Lembra que eu falei para vocês do amônio hoje? Lembro. De acordo com a equação genérica. Isso aqui foi questão de 2017. Bom, ele faz aqui a reação química que acontece e pergunta: fixação de moléculas de vapor de água pelos núcleos de condensação ocorre por... Está perguntando como as moléculas de água se fixam nesses núcleos aqui, ó. Esse aqui é um núcleo de condensação, que é formado dessa reação. Como que vai acontecer essa fixação? É através de ligação iônica? É através de interações de polo de polo induzido, interações íon de polo ou ligações covalentes. O que vocês acham? Vamos pensar assim. O que a água é? Polar? Composto iônico? Ou é molecular? Ligação covalente? Ela é iônico, não é? Não. A água é H2O. Para ser iônico, tem que ter o quê? Metal. Ah, é mesmo. Né? Então, a água é a ligação covalente, formada por ligações covalentes. Se é um composto covalente, trata-se do quê? De um composto molecular covalente, né? É uma molécula polar ou apolar? Repete, por favor, professora. A água é uma molécula polar ou apolar? Polar. Polar. Se ela é polar, ela é um dipolo. Sim. Sim, ela tem dois polos, o positivo e o negativo. Certo? Bom, o que acontece? Se ela é uma molécula polar, tá? E nós temos a outra substância aqui que vai interagir com a água, que é essa aqui, ó. O que vocês acham que essa substância é? Ela é Eu dei uma dica lá na apresentação.
Ela é um íon. É um íon. É um íon. O X, ele pode ser qualquer ânion. Pode ser um cloro, um bromo, enfim, qualquer ânion que tenha carga negativa. E o LH4 vai ter carga positiva. Então, como que é o nome dessa interação desses íons com a água que é polo? A letra D. Letra D, íon de polo. Isso mesmo. É uma questão que tem que ter esses conceitos aqui, senão não tem como resolvê-la, tá? Bom, essa aqui de 2016 fala do carvão ativado, né, que é um material que possui elevado teor de carbono, ou seja, no carvão ativado tem muito carbono, né, sendo muito utilizado para a remoção de compostos orgânicos voláteis, como o benzeno, por exemplo. Para quem não sabe, benzeno é uma, pessoal, benzeno é uma substância apolar, tá? A tela está compartilhada ou é só o documento? Vocês estão vendo essa tela aqui ou só está vendo o documento em Word? Você também, dá para ver. Mas tá no documento Word ainda? Sim. Então, que eu ia colocar aqui, eu vou colocar aqui para vocês verem o que é o benzeno, tá? É um composto orgânico e é apolar. Aí não vai ter polos. Então, vou pôr aqui benzeno. Vou levar a imagem para o Word, para ficar mais fácil. E vocês verem. Isso aqui estuda-se no terceiro ano. Eu não sei se deu tempo da gente falar disso. Vocês lembram se a gente falou do benzeno? Anel benzênico? Acho que não. Não, né? Foram muito poucos dias. Eu vou colocar aqui, ó. Ai. Veio o link. Veio o link do Zoom. Não rolei. Clica com o botão direito do mouse em copiar. A internet deu uma travadinha. Agora que eu vi aqui. Peraí. Calma que vai. Quando ele quiser, ele vai. Gente, ele não quer ir. Deixa quieto. Depois eu mando para vocês, tá? Para vocês verem como é a molécula de benzeno. O importante vocês saberem aqui agora que é uma molécula apolar. Quando vocês forem fazer a prova do Enem, já tem que ter a polaridade de algumas moléculas. A água, vocês têm que saber que a água é polar. O benzeno e outros compostos orgânicos, vocês têm que saber que são apolares. Tá bom? E aí vocês vão conseguir, pela lógica, pelo raciocínio, chegar à resposta correta. E nós temos duas moléculas apolares, tá? No caso, o carbono e o benzeno. Está perguntando que tipo de interação que acontece aqui. É uma ligação de sulfeto? Sulfeto lembra enxofre, tá? Tem enxofre? Não. São ligações covalentes? Primeiramente, a gente tem que saber que quando a gente fala de ligação iônica, covalente ou metálica, a gente está falando entre os átomos. Quando a gente já tem a substância pronta, e essa substância pronta vai interagir com outra substância já pronta, já com as ligações químicas, a gente não tem ligação, a gente tem interação. Tá? Então, aqui a gente não tem ligação covalente. São ligações de hidrogênio. Bom, para ter ligação de hidrogênio, tem que ter o hidrogênio ligado a quais elementos? O flúor, oxigênio e nitrogênio. Flúor, oxigênio e nitrogênio, tá? Então, não é uma ligação de hidrogênio, porque aqui no benzeno só tem carbono e hidrogênio, tá? Então, não é uma ligação de hidrogênio. É uma interação de polo induzido e de polo induzido? O que vocês acham?
Dipolo permanente, pessoal, vocês podem trocar por dipolo. Dipolo induzido, vocês podem remeter isso aqui, ó, às forças de London. Ah, então é isso. Aham. Agora ficou, né? Às vezes vai vir dipolo induzido, às vezes vai vir forças de London ou ainda forças de... qual é o nome da palavra agora? Força de dispersão de London. Então, ela vem de 3 formas, tá? É a força de London, dipolo induzido, porque são moléculas apolares, tá bom? 4. São substâncias utilizadas para promover pragas, tanto após a sua aplicação em ambientes abertos, alguns organoclorados. Pessoal, todas as vezes que vocês ouvirem falar de organoclorados, o que são? São elementos, substâncias orgânicas que têm a presença de Cloro. Geralmente, as substâncias orgânicas, ela tem geralmente, tá? Baixa polaridade. Elas são praticamente apolares. Se eu tenho a presença de cloro aqui, o cloro é um elemento muito eletronegativo. Só que ele vai aumentar um pouquinho a polaridade dessa molécula, dessas substâncias organocloradas, tá? O que vai acontecer? O Persiste fala que essas substâncias, elas se acumulam no tecido gorduroso, lipídico. Lipídio é gordura. Tá? Se acumula nos tecidos lipídicos de peixes. Através do quê? De águas dos lagos. Tá? Por quê? Porque é utilizado como pesticida. Controle de praga. Geralmente, lava essa substância, leva para o rio, leva para os lençóis freáticos, leva para lagos, e aí os organismos vivos acabam absorvendo essa substância. E elas conseguem ficar depositadas, se acumulam, tá? Nesses tecidos lipídicos. Lipídio e gordura. Vocês acham que a gordura é polar ou apolar? Apolar? Apolar. É só a gente pensar que uma regra muito simples. Semelhante dissolve semelhante. Ou seja, moléculas polares vão dissolver moléculas polares. Moléculas apolares vão dissolver moléculas apolares. A água, você já tem que saber o que é polar. A água dissolve gordura? Não. Não. Só a água, não. Então, a gordura, vocês já podem concluir que ela é apolar. Tá? Então, falando de substâncias apolares aqui, que são os lipídios, em contato com organoclorados, tá? Que se depositam lá. Se esses organoclorados vão ficar depositados nessa gordura, é que eles tiveram alguma, como se diz, alguma interação, alguma semelhança, tá? Alguma atração. Eles se atraíram por quê? Porque eles têm alguma semelhança. O que o organoclorado vai ter, então, de semelhante com os lipídios? Daiane. Alta polaridade ou uma baixa polaridade? Daiane, uma pergunta. Durante o processo de queima calórica, de perca de gordura do ser humano, existe algum processo parecido, algum nutriente parecido com essas substâncias organoclorados que você falou? Com esses organoclorados? Não, esses organoclorados, eles são externos mesmo. Externos tá? mesmo. Os produtos de liberação da queima da gordura, vamos falar assim, subprodutos metabólicos, são outros, tá? Não tem nada a ver com os organoclorados. Esses organoclorados, eles são... Tudo bem. Esses organoclorados, eles vêm de substâncias externas mesmo. Nesse caso,
de pesticidas. Eles são tóxicos, tá, pessoal? São substâncias tóxicas. Então, não se trata dos subprodutos metabólicos. Então, depois eu posso trazer para vocês verem os subprodutos A semelhança metabólicos. dele com o lipídio, que é a gordura, que é uma proteína difícil de ser, não sei, desgastada, faz com que ele seja mais nocivo? Desculpa, repete, por favor, que dá uma falhadinha. Existe uma semelhança entre eles, os organoclorados e os lipídios, né? Essa semelhança é na interação, não na composição. Não, posição. Não, na composição eles não são semelhantes. Tá? Essa semelhança que faz com que eles se acumulem é uma atração. O que eles têm de comum que ali ocorre eles se depositam ali? É isso que o exercício está te perguntando. O porquê que eles se acumulam ali. Tem alguma coisa que faz com que isso se acumule. O porquê? Aí vem, é uma baixa polaridade? A primeira resposta já mata tudo. É uma baixa polaridade. Por quê? Os organoclorados são praticamente, né, quase apolares. Só não são totalmente apolares por conta da presença do cloro, né, e tudo mais. Os lipídios são apolares. Então, nós temos ali substâncias com baixíssima polaridade. É isso que faz essa interação. Não é a baixa massa molecular, tá? Até mesmo porque a gordura não vai ter essa baixa massa molecular. Não é a ocorrência de halogênios, porque a ocorrência de halogênios só tem no organoclorado, não tem na gordura, no lipídio. Não é o tamanho pequeno das moléculas, porque a gordura, o tamanho das moléculas são enormes, tá? E também não é a presença de hidroxila nas moléculas, tá bom? Hidroxila é o H, não é o organoclorado, não tem hidroxila. Então, é na baixa polaridade dessas moléculas, tá bom? Por último, a questão 5, de 2011. Está falando aqui sobre a pele, o ressecamento da pele, a necessidade de estar hidratando sempre a pele com os hidratantes umectantes. Aí aqui, traz a estrutura da glicerina, do polietileno glicol, tá? Aí pergunta aqui embaixo. A retenção de água na superfície da pele promovida pelos hidratantes é consequência da interação dos grupos hidroxila, dos agentes umectantes, tá? Com a umidade contida no ambiente. Então, os agentes umectantes têm hidroxilas. Todo mundo lembra o que é hidroxila? Hidroxila é isso aqui, ó, OH. Tá? Tem presença de hidroxilas. Essas hidroxilas, elas vão interagir, tá, com a umidade do ar. O que tem na umidade do ar? Água. Hã? Água. Água. Certo? Ou seja, H2O. Essas hidroxilas vão interagir com H2O. Pensem aí, que tipo de interação intermolecular vai acontecer? De hidrogênio? Interação de hidrogênio, né? O hidrogênio da água, por exemplo, vai interagir com o oxigênio da hidroxila, tá? Esse hidrogênio aqui interage com o oxigênio de lá, e por aí vai. Essas interações são, então, as ligações de hidrogênio. Ok? Alguma dúvida? Não.